Aí pessoal do canal Sítio Novo Lar, quem fala com vocês é Paulo Sérgio. Eu falo de Garanhuns, Pernambuco, e hoje eu vou abordar um tema do meu manejo com um soro. Muita gente me pergunta no canal, desde já vocês logo vão dando a curtidinha, deixando um like lá, se inscrevendo no canal, que ajuda muito a gente a dar essas dicas a vocês. E hoje eu vou falar do soro, né? Especialmente da ração com soro, que eu uso aqui. Eu tive um 20% de lucro no tempo de hoje, né? A gente vê que está uma carestia na ração e a gente ainda tem 20% na engorda de lucro com porco. Eu tive aqui, com esse manejo que eu faço aqui, com esses ingredientes que eu vou mostrar a vocês e a quantidade como é feita, para 100 kg. E vocês que assistiram o meu vídeo anterior que eu fiz, que eu tive uma economia de 40% de ração com soro. Com soro aqui, ó, o soro de queijo. Eu tive 40% de economia na ração. Meus porcos chegaram no final da engorda comendo 1,350 kg de ração, mais o soro, que é bom demais. Que um porco no final de engorda, para quem cria e sabe, ele chega em média de comer, se não for de raça, com mais de 4 kg. E se for um suíno, ele vai comer uns 2,5 kg por aí. Aí com esses ingredientes aqui que eu fiz essa ração, agora eu vou mostrar a vocês como é feita, com a quantidade de ração que é colocada, a quantidade de cada um. Aí por isso que eu fiz esse cenáriozinho aqui, tô com essa balança. Não vou nem usar a balança, mas é só para mostrar a vocês como é que vai ser. Vamos lá? Pronto. Primeiramente, a gente vai primeiro passar os ingredientes, né? Essa aqui é a soja. Eu passo ela nessa peneira que ela fica bem fininha. Aqui é o milho, como ele fica bem fininho o milho. Aqui o trigo, que é o segredo dessa ração, tá aqui, ó, no trigo. A gente diz, trigo não tem nutrição, o trigo só enche, por isso mesmo. O segredo é o trigo. E aqui é o núcleo. Eu usava o núcleo da Polinutro, foi muito bom aquele núcleo aqui para mim. Mas vocês em outra região usam outro núcleo, não tem importância de núcleo. O núcleo é de acordo com o que vocês tenham e queiram usar. Aí vamos lá. O milho, o que é que faz? O milho passa na peneira, que nem passa a soja. Eu passo aqui na peneira 2, fica desse jeito, ó. Bem fininho. Aí o que eu faço? Eu junto, né? Milho com soja. Por exemplo, aí como eu falei a vocês que o porco come por dia, eu saí comendo 1,350 kg por dia. Eles comeram dessa ração que eu fiz. Que um porco normal come por dia 4 kg, né? Aí eu vou passar para vocês agora a quantidade de cada um desses que eu usei. Vamos começar pelo milho. O milho. Aí eu vou mostrar esse ingrediente que eu vou fazer aqui, que é para 100 kg de ração. Aí eu vou passar para vocês as fórmulas, porque essa fórmula aqui é diferente de muitos manejos, que esse manejo aqui é meu. Esse manejo foi eu que adotei, porque eu uso isso aqui, ó. Eu uso o soro. Esse soro é muito bom. Eu pego ele no laticínio, mas esse é muito bom mesmo esse soro. Quem me compra, já deixo um abraço para todo mundo que me compra e sabe que é um soro de uma boa qualidade. Que você coloca ele lá no canto, quando é no outro dia já tá aquela nata por cima, bem gordo mesmo o soro, é bom mesmo. Aí vamos para a ração, né? Eu vou mostrar a vocês agora como é feito cada ingrediente desse. Por exemplo, o milho, eu não compro falete de milho. Eu pego o grão do milho e olha como ele fica. Eu pego o grão do milho e passo ele na forrageira. Na forrageira número 2, a peneira da forrageira. Aí ele fica nessa texturazinha aqui, ó, fica bem fininho. Aí a soja também, vamos dizer a vocês logo aqui. Aqui eu faço 65 kg de milho moído. O milho mesmo, moído na forrageira. Aí desse milho moído, aí eu faço a soja também. E faço o trigo também. Aí vamos para a soja. 65 kg de milho, né? Aí aqui a soja, como ela tá bem fininha também, ó, a soja. Aí de soja, eu coloco 17 kg de soja. 17 kg. Que quer dizer que 65 com 17 vai dar 82, né? É 82. Aí aqui vamos pro trigo. Que o trigo, a importância do trigo nessa ração é muito grande, porque ele é quem vai dar a fibra, que é para fezes no porco não ficar mole. E se assim mesmo vocês fizerem essa ração e ainda chegar o porco defecar mole, vocês não se preocupem, que é normal, porque ele está tomando líquido. E essa ração minha bebe muito líquido mesmo. Bebe líquido, porque vai ter que ficar o soro praticamente à vontade, para ele comer à vontade. Aí aqui eu coloco 15 kg de trigo, e já dá 97. Aí sobrou 3 kg. Os 3 kg é o segredo aqui, ó.
Esse é o núcleo que eu coloco. Aí eu boto 3 kg dele, aí fecho os 100. Pronto, tá feito minha ração. Aí quando eu faço a ração com moer e tudo, se você tiver uma forrageira que seja boa, que dê para ir moendo já misturando, você já vai mistura, porque quando você colocar no chão, você só coloca o núcleo. Aí você pega uma pá, se tiver um misturador melhor ainda, que é mais rápido. Se não tiver, você pega uma pá inchada e mistura, que é para ele ficar com textura só, ficar uma cor só. Quando tiver tudo por igual, a ração tá pronta. Quando ele estiver tudo numa cor só. Vai ficar tudo fininho. Esse trigo ainda é passar na forrageira também o trigo. Eu passo também, que é para ficar tudo numa textura só. Pronto. Aí vamos pro soro, né? Agora o soro. O soro, o porco por dia, ele tem que tomar cada um. Tem que tomar em média de 12 litros de soro, que é equivalente a 1 kg de ração. Aí, mas Paulo, como é que eu vou medir? Eu não meço, eu vou dizer assim como medir, eu não meço. Eu faço o seguinte, eu tava com 17 porcos na engorda. Eu botava o soro, por exemplo, eu botava de manhã, eu pesava a ração para eles. Por exemplo, eu colocava a quantidade de ração no começo do dia, aí botava lá no coxo, eles comiam. Quando era no final da tarde eu fazia a mesma coisa, a mesma quantidade, dividia para eles quanto é que dava, o quilo certinho, e botava no final da tarde. E o resto do dia era à vontade. Eu ligava a torneira lá, quando estava seco eu ligava de novo, que eu fiz aqui adaptei um coxo automático para o soro. Aí ficava à vontade. Eles bebiam soro, você chegava no chiqueiro, eu estava tudo dormindo com a barriga cheia. Quando era no finalzinho da tarde, eu tome ração. Na manhãzinha, tome ração. E isso, minha gente, eu tive uma economia de 40% de ração. Que foi muito bom. No tempo de hoje a gente tem uma economia de 40% de ração. Olha, é bom demais. Os porcos não ficaram... Quem acompanha meu vídeo, quem não viu, vocês vão lá nos comecinhos, nos vídeos da feira que eu levei os porcos, vocês vão ver como os porcos saíram. Saíram de primeira qualidade. Não tinha defeito nenhum. Aconselho muito usar o soro na ração. Paulo, eu posso usar um soro feito caseiro em casa? Olha, não tem importância. Sendo um soro bom, que tem uma qualidade, você pode fazer o soro, fazer o queijo, usar o soro. Tem gente que faz também soro caseiro para dar aos porcos, é bom. Pronto, essa ração aqui com soro que eu tenho para vocês, que eu falei, hoje é essa. Ração muito boa, nutrição muito boa, os animais mijam bem branquinho mesmo, porque o soro, como ele é bem tratadozinho, ele vira líquido, né? Aí não dá, como é que diz assim, o porco não fica sem hidratar. Vocês tentam se hidratando, que tá tomando água e tomando soro. Importante também, minha gente, também tem uma coisa muito importante, que é vocês usar a água na chupeta dentro das pocilgas, da baia, da granja, você tem que usar a água. Porque o soro, ele é líquido, mas ele é gordo, né? Ele não vai hidratar como a água hidrata. Você tem que ter água junto com o soro. Por exemplo, que o porco não está comendo a ração aqui, geralmente ele vai para o soro, mas muitas vezes vai para a torneirinha lá, para a chupeta, tomar água. Aí vocês sempre deixem a água disponível à vontade. A água é à vontade mesmo. A água não tem negócio de estar botando água no balde, não. A água para suíno é à vontade. O que faz suíno crescer, na verdade, é ração de boa qualidade e água. A água que faz eles ficar bem nutridos mesmo. E como vocês sabem também, né, que eu vendo esse soro, aí esse soro aqui, ele é insosso, ele não tem sal, não tem nada, ele vem insossozinho, aí por isso que é bom você fazendo com a ração ele todinho, né, porque aqui já tem sal aqui no núcleo, o núcleo tem várias nutrição, aí é bom. E para vocês que moram aqui próximo de mim e queiram adquirir o soro, eu vou deixar meu contato aí na descrição do vídeo. E só entrar em contato comigo, a gente negocia e eu levo, dependendo da distância que for, a gente pode conversar e a gente vê como é que faz para levar. E é isso aí. O vídeo de hoje, que eu vou fazer para vocês, é sobre esse ingrediente dessa ração. E peço a todos que curtam, compartilhem, deixem o joinhazinho que fortalece o canal. E lembrando, minha gente, também, que eu não tive um lucro maior de 20%, porque eu tive umas coisas que foi contra mim, na verdade. Eu perdi uma marrã, que estava com quase 60 quilos, em cima da saída mesmo assim, ela teve um infarto e morreu. Perdi outra mais nova também logo no começo, também foi uma perda que tudo tem que colocar nos cálculos, né? Aí por isso que eu não tive um lucro maior. E peguei também 2 feiras que eu fui para a Cachoeirinha levar os porcos para vender, peguei 2 feiras lotadas de porco, arroba lá embaixo. Tive que vender barato para não voltar com eles, porque eu tinha outros compromissos para fazer também lá. Aí por isso que eu não tive um lucro maior. Mas se eu tivesse pegado uma feira, como hoje eu estou olhando nos canais aí, que as feiras estão ficando boas, tá? 180 arroba. Se eu tivesse pegado 180 arroba, eu acho que eu tinha tido em média de uns 40 a 50% de lucro. Mas como não deu, né, naquele tempo, agora eu estou me organizando. Vou ajeitar uma balança aqui também, você com meus porcos e tudo pesado.
tô ajeitando a granja, vocês estão acompanhando os vídeos aí, vocês não se esqueçam, dá uma olhadazinha, aperta o joinha, ativa o sinal, se inscreva no canal e fortalece o canal mesmo, gente. Agradeço muito a vocês. Deixei vocês aí com a dica, vocês se inscrevam no canal, ativa o sininho, deixa o joinha lá, comentário a gente responde de tudo que falar lá, perguntar. Se tiver alguma dúvida sobre isso aqui, você vai perguntar no comentário que a gente passa esclarecimento de tudo. Valeu, galera, até o próximo vídeo.